Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Vocês estão bem? Vocês estão ligados na gente? Nós estamos ligados em vocês e em todos os problemas que ocorreram essa semana. Estamos aqui mais uma vez com o programa Red Zone, trazendo todas as mirabolantes ideias dos mirabolantes profissionais de segurança espalhados pelo mundo. E aí, pertinho de você. Eu, Alexandre Menini, bom dia, boa tarde, boa noite! E do meu lado... Fernando Amati, trazendo mais uma vez um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, acessível, sem nunca esquecer aquela dosinha de polêmica e acidez. Boa noite. O mantra se repete, o mantra é eterno. Atualize-se, atualize-se, atualize-se. A gente é tudo meio autista, assim, fica chacoalhando, falando, e vocês não nos ouvem. Bom, independente disso, na semana passada nós falamos que foi uma semana cheia de situações, que nós tivemos 2 eventos bem grandes, conhecemos várias pessoas novas que nos apoiaram, que nos deram ideias bacanas, foi super, 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 super legal. Mas nada para, as coisas acontecem, nós falamos dos problemas dos hotéis, que o raio cai de novo no mesmo lugar. Nós falamos de situações de atualização que ninguém atualiza as coisas. Falamos de vários problemas que estão carecas de saber. E eu... Nossa, engasguei, gente. E o mais legal de tudo, nós falamos das loucuras do Python, com suas macaquices, que agora já traz problemas intrínsecos, né? Encapsulados. Segredinhos. Então, e diante dessa maluquice toda, qual que é a frase da nossa semana, Fernandão? A frase da semana é muito importante, isso daqui. Vamos lá. Atualização do sistema não é só para informática e tecnologia. Atualização mal feita, a gente já está cansado de falar que dá prejuízo. Então, pensa quando você estiver votando. É a chance de ser responsável de atualizar o sistema. É um outro sistema. Mas o paralelo é igualzinho, né? Então, faça a diferença. Eu acho que o que a gente traz aqui, né, pronto, falamos a frase, é exatamente isso daí. O que cibersegurança e o que tecnologia tem a ver com o mundo real? Nós estamos falando, todos os programas a gente fala, atualize, vamos falar nesse de novo? Vamos falar nesse de novo. Próximo final de semana tem eleição, tá? Em vez de reclamar que o seu Windows não funciona, que o seu software está bugado, tá? Você faz o quê? Se atualiza, tá? Então, não adianta votar no candidato que é engraçadinho, no candidato que é o palhaço, naquele que promete sei lá o quê. Qual é a chance de mudança? Pensa que você está fazendo a mesma coisa no seu computador, entendeu? Você está pondo adesivo do Palhacitos no seu computador, não vai resolver. Meus queridos, eu falo outra coisa também. Quando fala de atualizar, vocês também têm que se atualizar, né? Não adianta a cabeça estar desatualizada. As pessoas continuam assim... E para de brigar, gente. Vamos parar de brigar. Ninguém que está mandando aqui ou ali vai na sua casa comer arroz, feijão e batata frita, entendeu? Ou paga as tuas contas. Então começa a pensar mais com o pé no chão, seu bando de Zé Ruela. Aí tem um monte de outros caras que mais mandam no país do que o próprio presidente, que são deputados estaduais e federais, que você nem lembra qual foi o último que você votou, né? Então aí, inclusive tem uma situação hoje que eu conversei com uma pessoa que ele ficou bravo porque atualizaram o notebook dele. O notebook era um notebook Apple. Só que o cara não atualizava desde 2005. Ele ficou bravo porque ficou tudo diferente. As telas ele não achava as coisas. Pô, Alexandre, tem vários casos desse daí, né? Que a gente podia ficar contando o programa inteiro. Só que daí, assim, você tá dando oportunidade pro bandido. Né? Tá dando a sorte pro bandido. Mari. Nem eu acredito que ela tá aqui. Eu também não, mas tudo bem. Pode chamar a família inteira aí, Mari. Mas vamos lá, Beleza? vamos lá.
Cara, essa semana começa, essa semana, né? Foi resto da semana passada ainda. Esse assunto aqui é um que eu acho que é muito importante naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Criminosos estão usando em algumas mídias sociais imagem indevidamente da Turma da Mônica. E daí a brincadeira, essa não é cruel do tipo de crueldade que a gente tem visto. Essa é cruel só pro bolso dos pais, né? Para entrar no meu clubinho, por favor, pegue o número do cartão do seu pai sem contar para ele e passa o número pra gente, inclusive os números que tem atrás. Olha que sacanagem. Cara, isso daí já aconteceu lá fora. Os caras são tão tranqueiras que eles traduziram a mensagem e estão colocando isso para tudo quanto é lado, como se fosse um phishing, para que as crianças vejam aquilo e falem assim: eu vou lá pegar o cartão do papai que ele paga as contas para mim poder ver a Turma da Mônica. Puta sacanagem, hein, velho? Não, cara, no Twitter, eu lembro, no Twitter, quando saiu a primeira vez, era assim, pensando, era o seu número telefônico, né? O seu número o número de telefone da sua mãe fosse o número de uma quanto você tem na sua conta corrente, quanto seria em dinheiro. E os caras começaram a colocar o número de telefone das mães. E aqui a situação com o cartão de crédito é muito parecida, Só que daí tá pegando crianças. Então a criança vai na maior inocência, achando que vai fazer parte do clubinho da Mônica, né? Ou de qualquer outro personagem que seja, não interessa. E pronto, a desgraça tá feita. Nós falamos aqui, a responsabilidade dos pais se estende aos computadores que põem na mão dos filhos. Computador, celular, não é babá eletrônica. É um instrumento de acesso ao mundo que seu filho não está preparado para absorver. E esse aqui não é... Vejam bem, não está preparado para absorver. Porém, ele vai absorver tudo de forma errônea. Então, o impacto pode ser catastrófico. Tome cuidado. Pense um pouquinho. Oriente. Eu acho que uma das coisas que a gente costuma falar aqui nós não estamos falando não use, não dê, não ofereça. Você pode fazer absolutamente tudo, desde que você acompanhando, você sabendo o que está acontecendo, explicando para o seu filho o que é certo, o que é errado, para que ele cresça com senso crítico, né? Então, eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes aqui. Essa é uma notícia, é mais alerta do que notícia mesmo, né? O que assusta a gente é isso está se repetindo aqui e acontecendo aqui no Brasil, né? É muito, 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 muito estranho. Eu peço só que tomem cuidado. E acorda, pai! Acorda! Né? Acorda! Mas vamos lá. Raio caindo no mesmo lugar, né? Agora a American Airlines está dando bobeira para phishing. Vamos lá, o que é phishing mesmo, Fernando? Phishing vem do termo de inglês, né, chamado de pescaria, aonde alguém manda 1 milhão de e-mails, né, com alguma mensagem importante, né, o que supostamente importante, e alguém vai lá e pum, cai, morde a isca, né? Mordeu a isca, a continuação desse ataque ele pode levar a várias coisas, a roubo de informação, a pessoa entrar dentro da sua máquina, instalar um programa no seu computador, né? No final da história ele vai usar a ideia da engenharia social. Você vai acreditar em uma coisa que não é real. Só que daí, de novo, né? Mais um gigante da aeronáutica, né? Teve problema. É impressionante, né, cara? É impressionante. Né? O criminoso foi lá, acessou uma conta não, a conta de vários funcionários da empresa, American Airlines, vamos falar a empresa logo que foi entregar. 1.700 funcionários, 1.700 empregados. Isso aconteceu em julho, só divulgaram agora, né? E disseram que poucos empregados e clientes teve seus dados vazados. Bom, para uma empresa que tem 100 mil, 1.700, é pouco.
né? Exato. Só que fala isso pro cara que se você é um dos 1.700 e teve sua vida impactada. Você vai ver se você vai sorrir, né? É difícil, não é verdade? É bem interessante a notícia, porque eles fazem esse comparativo de poucos, baseado exatamente na quantidade de empregados que eles têm e tudo mais, mas de qualquer maneira, independente das ferramentas que eles estejam usando, alguém caiu num golpe, a primeira pessoa teve acesso, né, o primeiro criminoso teve acesso e depois conseguiu, né, fazendo phishing interno. Uma pessoa conhecida começou a mandar mensagem para os outros de clique aqui, faça essa coisa também e pronto, espalhou, cara. Ai, povo é gênio, cara, povo é gênio. Então, assim, eu bato numa tecla, né? Falhou todas as ferramentas de segurança. Falhou todas as ferramentas de segurança. Assim como tem falhado com todas as outras empresas. Será que as empresas estão investindo no lugar certo? Será que o seu antivírus não está na hora de rever o seu anti-spam, o seu anti-tudo e os seus treinamentos de conscientização para as pessoas serem mais críticas? É isso que a gente está fazendo aqui. Nós queremos que vocês sejam mais chatos, nós queremos que vocês sejam mais críticos. Eu fico assustado porque, enquanto a gente está mostrando situações que existem ferramentas acessíveis para as pessoas se protegerem, tem milhões de pessoas na Europa tirando uma delas do ar, impactando várias famílias. Que é o caso que a gente já comentou aqui do Kaspersky. Eu não tenho nem vergonha de falar o nome. É uma arma russa. Gente, vamos pensar direitinho, né? Agora, vamos voltando à nossa velha teoria do raio que cai no mesmo lugar. Há pouco tempo atrás, a gente falou sobre a ferramenta Magento. O Magento é uma ferramenta que é utilizada na maioria, quase todas, não vou falar quase todas, mas muitas espalhadas pelo mundo todo, que faz o quê? Comércio eletrônico. Faz o comércio online, venda online. Né? Então, o core da aplicação que você vê lá, eu escolhi esse aqui, mostra o tamanho da roupa, quantas prestações você vai pagar, jogue na sua sacola, tá no celular pedindo um lanche, mora em outro lugar. A maioria dessas aplicações tem uma base que é chamada Magento, que é feito pela Adobe. É um produto muito bom. Teve há uns 2, acho que foi em julho que tivemos problema grande com a Magento. De novo começaram a aproveitar a vida dos caras. E dessa vez, 170 mil lojas online foram impactadas ao redor do mundo. Mas então, Ale, vamos lá. A vulnerabilidade que eles estão usando, né, é uma vulnerabilidade que foi falada, que foi divulgada em fevereiro. Significa, a Adobe fez a lição de casa. A equipe do Magento fez a lição de casa. Agora, quem pegou o produto, quem comprou o produto e quem usa o produto não está fazendo a lição de casa. E daí você não está colocando, né? Não usaram o nosso mantra. O maior problema é aquilo que você briga toda vez, né? Quantas pessoas você está impactando? Não é um comércio eletrônico, é todas as dezenas, centenas e talvez milhares de pessoas que compram nesse comércio eletrônico. Eu já vi, e você também, né, um Magento com problema, que tinha um JavaScript malicioso, que na hora do checkout ele coletava o número do cartão. Você estava comigo, entendeu? Então o que é? São vulnerabilidades, né, desse tipo, não corrigidas, que permitem coisas assim. Não adianta colocar, eu vou colocar o Firewall para resolver. Não é o trabalho do Firewall. Firewall não faz atualização do sistema. Cara, olha, depois que pediram para mim, perguntaram para mim se o antivírus, se ferramenta de scan controlava a atualização de versão, eu desisti, sabe? Eu comecei a estudar informática crendo, né, piamente, que eu trabalharia com máquinas e ficaria distante de pessoas, mas é mera ilusão. Nós estamos mais perto de pessoas do que você pode imaginar. E quem é impactado são pessoas e não máquinas. Então, quando a gente fala, repete, desenha, né, não é à toa. A gente está tentando ajudar.
Cabe a você. Se mexe! Para se ajudar. Hello! Ouçam o nosso mantra. Mas não adianta também ouvir e cruzar os braços, viu, galera? Tem que ouvir e fazer. Né? Perde um tempinho, vai lá e faz. Você não está perdendo tempo. Você está investindo em segurança. Então, isso aí é um rolo da Magento que os caras fizeram, avisaram, perceberam, melhoraram e o povo não atualizou. Então, agora está indo lá 170 mil lojas impactadas. E aí você fala, é o hacker de porão, é o cara que fica lá no escuro. O cara no escuro, em Londres, dia 22 de setembro de 2022, ou seja, semana passada, cidade de Londres, a Polícia Metropolitana de Londres prendeu um menino de 17 anos lá em Oxfordshire, né, que estava lá fazendo hack, né? E o que ele é, Fernando? O cara é da unidade, estava verificando unidade de crime cibernético, nacional crime cibernético. Que porra é essa, cara? Então, ele virou... cara, é surreal isso. Foi um tweet. A primeira coisa eu acho o seguinte: a polícia está usando as mídias sociais para fazer propaganda dela. Então a primeira coisa é: parabéns, prendemos mais um, né? Daí a segunda parte é isso daí, né? Que o criminoso, então o menino, ele fazia parte das investigações suportadas pela Unidade Nacional de Crime. Então, tinha algo muito maior investigando. Agora, é tipo aquilo lá, quando nos Estados Unidos você coloca o FBI, é porque o negócio é muito grande. Para colocar a Unidade Nacional de Crime, de cybercrime, para investigar alguém, não fala qual foi, aonde estava sendo mexido. Mas colocou a mãozinha, pau, ganhou a algeminha, pau, não levou nem o tapão. Plif! E lá não é Brasil, né? Lá o cara vai preso mesmo. E o pai, todo mundo se ferra, cara. Então, mas então, tem outra dessa que logo a gente já vai falar. Calma, e os raios continuam a cair para todo lado. Agora, outro produto que é muito bom, né? Que é um antivírus muito, muito bom. E ele tem coisas a mais que o antivírus, né? Não é só simplesmente antivírus. Várias coisas que ele tem. É que hoje em dia tem a suíte completa, tem todos os outros equipamentos também, né? Não tem o antivírus, né? Mas tem o firewall, tem o anti-isso, anti-aquilo outro. LP, tem um monte de coisa legal, inclusive. Né? A Sophos está também avisando, a Sophos é o nome da empresa, né? E ele está avisando o pessoal que tem um novo Remote Code Execution, né? Que o cara pode executar o código à distância no firewall. E os caras estão explorando isso, cara. Em ataques do próprio Sophos. Gente do céu, não para nunca! Não para nunca! Não para, mas então, de novo, a Sophos descobriu, avisou e está falando, estão atacando. Agora, a Sophos não pode pegar a sua mãozinha e ir lá... Pegar no teu pescocinho e fazer assim, né? Só brincar de roxinho, né? Ir lá e fazer atualização para você. Principalmente porque tem alguns produtos que fazem atualização sozinha, mas você pode desativar a atualização automática. Então, você tem que fazer. A Sophos está avisando. Já ouviu esse nome na sua empresa? Sim. Avisa o administrador. Está atualizado? Sim ou não? Entendeu? Porque, pensa bem, é o equipamento que protege a sua empresa. Se o criminoso estiver junto ali, ele escolhe aquilo que os administradores vão ver e aquilo que o criminoso vai coletar. Na hora do problema, você não vai conseguir achar nada, você não vai conseguir investigar nada, porque tem alguém escolhendo o que você vai ver e o que você não vai ver. Essa foi dose também, cara. Semaninha tá agitada, né, cara? Nós vamos ter que fazer o padrão aqui. Cada vez que falar essa foi dose, o cara toma uma, entendeu? Tenho medo de não ter programa de não conseguir levantar, exatamente. Hoje, ninguém vai me patrocinar, mas vou trazer para vocês. Vocês que querem saber de um bom bourbon, tá aqui, ó. Isso é de verdade. Tá bom? Eles não vão patrocinar, mas eu patrocino eles. Pode deixar que eu gosto muito desse. Galera, falando em sacanagem, aconteceu uma fraude que começou a aparecer aí, que faz 4 anos que estava acontecendo e descobriram agora.
quase 4 anos, ou completou 4 anos, a gente tem certeza que só temos um ano. Né? O que os caras faziam? Eles te davam suporte de cartão de crédito, tudo preocupado em te ajudar. Né? Olha, estamos suportando você, o seu cartão de crédito está com algum problema, peraí, o suporte era falso, cara. Os caras estavam ganhando dinheiro de vítima desde 2019, cara. Enganaram mais de 10 mil vítimas por aí. Alexandre, assim, os pesquisadores que descobriram isso daí... Essa foi de doer, cara. Não, mas então, a ideia era muito legal, porque assim, você tinha tudo. Você tinha vários sites com aparências meio diferentes, sites de encontros, e a pessoa ia lá, se cadastrava e tudo mais, eles já pegavam o cartão, e daí a hora que a pessoa ligava para o suporte, que eles achavam que era uma outra empresa, era um outro site da mesma gangue que ia lá e, beleza, confirma os dados aí, e cataplasma, e mais fraude em cima, e mais fraude em cima. E fizeram fucker, né? Muito tempo rodando isso daí. Cara, quanto que a notícia fala de multimilionário, de prejuízo multimilionário. Né? Esse não é o Tinder, é o fucker. Cara, né? Putz, grila, é uma tristeza. Né? Então, olha que legal, cara. A gente trouxe essa notícia aqui porque a gente sempre chama atenção para a situação que você pode, às vezes, não perceber. Né? Aqui é um caso de um site de encontros, mas para pensar, quantos sites tem por aí de venda, de viagem, de consulta de problemas de prefeitura, de verificação de preço de dólar, de criptomoeda, não importa o site, o que você procurar na internet, você vai encontrar. Tem um monte de gente que fala assim, você não está encontrando? Já procurou na internet? Gente, de fato, a internet dá um leque gigantesco para você procurar. Só que quem procura acha, né, Fernanda? Quem procura acha. E numa dessa, os caras mais inteligentes, eles fazem uma situação que você vai lá, né? Vai acontecer algum problema, você vai entrar em contato com um link lá de suporte, e o cara que devia te suportar, ele te sacaneia, cara. É genial, cara. Ele continua, e daí assim, eles falaram que o mais interessante é que esses caras eles conseguiram manter, como eles controlavam parte do sistema, né? Eles não chamaram a atenção das operadoras de cartão com relação à fraude, né? Então é mais louco ainda. De novo, é aquilo que a gente tem falado. Vocês ficam pensando no hacker de porão, o cara sabe como o sistema funciona. Ele sabe como é que a operadora de cartão funciona, quem que é cada uma das etapas aqui, ele sabe tudo. E os caras trabalharam para deixar o risco deles baixinho para que ninguém descobrisse. E o pior não foi isso. O pior foi que a Blip Computer, que é o site de notícia, ele catou o relatório e testou essa semana 275 sites que estavam no relatório, e os 275 continuam de pé. Então... Ninguém fez nada. Né? De pé com as pessoas acessando. E sendo enganado. Exato. Então, e aí, o que eu faço? De novo, cuidado. Às vezes você precisa, infelizmente, né? É tipo criança. Criança precisa cair para aprender a levantar, para aprender a andar. Às vezes, infelizmente, vocês entenderam a analogia. Obrigado. Há um tempo atrás, a gente noticiou aqui de um empresário de São Paulo que ele foi querer marcar um encontro através de um site desse daí para encontrar a pessoa. E aí o que aconteceu? Pegaram o cara, extorquiram o cara até não poder mais, até acabar o dinheiro da conta dele para depois libertar o cara. Conseguiram prender os ladrões depois, por causa os caras estavam tão acostumados a aplicar o golpe que eles não mudaram de local. Se eles tivessem mudado de local, talvez eles nem fossem pegos. Mas aí é físico, a pessoa tal. Aqui não.
Aqui o negócio rolava que você entrava na hora de reclamar algum negócio, ele falou, não, passa teu cartão de novo. Roubava os dados, dinheiro, o diabo 4, ninguém percebeu nada. E tá lá o site ainda de pé. Então, cuidado, gente. Presta atenção. Hello? Hello? Ó, Ele vai mas dar? agora tem um negócio mais legal. Agora tem um negócio mais legal, vai. Então, agora essa Você é mais recebeu, legal de todas. Tá? Essa é mais legal você de abriu o vídeo. Você abriu o vídeo que te mandaram no WhatsApp e o vídeo não funcionou. Você falou, acho que o vídeo estava estragado. Você Pimba! acabou de dar um remote Cataplasma. code execution pro outro. Você ganhou o seu celular para outra pessoa. Cara, Por quê? mais Porque as versões do Android, do WhatsApp, da versão 2.22.16.2 e a versão do WhatsApp para iOS 2.22.15.9, vou colocar as duas aqui no coisa, Nossa, e elas estão com um problema, como a CV agora já conhecida e registrada, que geram remote code execution. Então, você acha que a porcaria é pouca? Não é não, meus queridos. Não é não. Você foi... Porque you are busted. É isso, Fernando? O que acontece? É importantíssimo isso daí. Principalmente, essa vulnerabilidade é um lance muito louco. Pensa bem. Você recebeu um vídeo, a hora que você abre um vídeo, alguém começa a ter acesso ao seu aparelho, né? Ao aparelho inteiro. É muito louco. Uma vulnerabilidade dessa no mercado negro, ela vale milhões. Uma coisa que eu acabei de comentar isso daí. Por exemplo, eu fui verificar, o meu WhatsApp está no 222.19.76. O que acontece? Vários aplicativos desse, por exemplo, o próprio WhatsApp que a gente está falando, eles vão fazendo atualizações frequentes e a hora que você acorda ele já foi atualizado e ele já está na versão mais nova. Porém, você pode deixar desligado essa função e daí, pronto, você está suscetível ao problema. Você está correndo risco. O mais legal de tudo isso daqui, a gente está falando de politização, né? De briga de um lado, briga do outro. O pessoal do Android não pode falar mal do pessoal do iOS e o pessoal do iOS não pode falar mal do pessoal do Android, porque as duas versões das duas plataformas têm a mesma vulnerabilidade, estão com o mesmo problema. E aí vem falar que uma toma mais conta do que a outra das pessoas, com comerciais bonitinhos da TV. Fica a dica. Sempre falamos aqui. Fala, continua. O elo mais fraco da segurança é a pessoa. As pessoas. Mas então, assim, o que eu achei legal aqui é o seguinte, a vulnerabilidade é um underflow, né? Número inteiro underflow. O que é isso daí? A gente está acostumado com o overflow, que é além. É você soma. Você estoura a matriz de números, então é overflow. Esse é menos. Exato. O under você vira ao contrário, ele vira negativo, né? Então, é alguma coisa que fazia muito tempo que eu não via isso daqui. Mas, né, arquivos de vídeo. Eu fiz o seguinte, eu setei, não carrega mídia nenhuma no meu celular, mesmo que eu esteja no Wi-Fi. Eu tenho que ir lá... Você autoriza ou não. Exatamente, eu tenho que ir lá e clicar. Então, não interessa se eu estou na rua, né, pelo 3G, 4G, 5G, GGG, entendeu? XGG, né? Não interessa, interessa que eu tenho que autorizar. Então, você acaba eliminando o lixo no seu celular também. Meu celular está lotado, entendeu? Está lento, né? Você é responsável por isso. Acabei de dar mensagem que acabou o espaço do meu celular. O que acontece? Sabe o que acontece? Se você põe um gorro, a orelha vai ficar de fora.
Tá atacado hoje, hein? Tá atacado. O bicho Eu tá tô atacado. impossível. Eu tô elfo. Vamos ficar elfo agora, Fernando. Falando em Eu tenho elfo, as orelhas em casa. ó, o negócio é o seguinte, gente. Dia 27 de setembro é dia de Cosme e Damião, que no Candomblé é Ibeje, né? Que as pessoas dão Já foi? doce para as crianças. Antes de ontem. Antes de ontem. E aí, o Cidade Negra, vou falar até a música, que tem a música lá. Pra entender o erê, tem que estar moleque. Pois é, nós falamos do moleque que fez a puta sacanagem lá na Inglaterra. E outra turminha de moleque na China! Na China! Com o cabeça tendo 15 anos, eles simplesmente, eles e mais 4, a gangue da média idade ali, né? Da adolescência. 15, 14, 16 anos, e o cabeça era de 15. Eles fizeram, eles podem até pegar 10 anos de cadeia se não piorar as coisas. Mas Não, a sacada dele é China, imagina só. 10 anos aqui no Brasil, você fica 1 ano e meio. 10 anos na China, você fica 100. Né? Você morre, os caras vão esquecer do, sei lá. E se a família reclamar, eles prendem mais alguém da família para ficar junto. Né? Se liga, acorde. Hello? Então aí o que acontece? Eles criaram um monte de site falso para capturar dados das pessoas, cara. Né? E aí, assim, os caras gastavam no site da Apple, os golpes eles pegaram mais de 30 mil. 30 mil doletas. 30 mil dólares, exato. A notícia original, por acaso, é de um site de Hong Kong que a gente pegou, né? Eles falavam o número em dinheiro de Hong Kong e nós acabamos transmitindo para dólar só para entender. Mas, assim, a notícia ela só fala de prenderam uma gangue, né? O cabeça com 15 anos. Então, de novo, esqueçam a síndrome do vira-lata, né? O brasileiro que é isso, o brasileiro que é aquilo, não. Hoje em dia está espalhado. Nós acabamos de falar da Inglaterra e agora uma outra notícia, tá? Falando de China com criminoso. E daí, de novo, enganando as pessoas. Tinha um site, você ia lá para fazer compra, podia ser até um site dando promoção de produtos da Apple, e eles pegavam o número do seu cartão, iam lá e compravam produtos da Apple de verdade, só que para eles. Cara, os caras são gêniozinhos do mal. Só que eles se ferraram que foram escolher justo ficar na China. Eles deviam ter procurado um país mais porcaria, falar que para viajar junto, falar que era uma excursão da escola, e aí eles têm um pouco de respaldo pela lei. Eles dançaram, cara. Né? E repetindo, 10 anos na China. Mas é só para vocês verem que não existe a história do hacker de porão, gente. Pare com esse estereótipo. A parada é mais séria que vocês imaginam. Né? Eles procuram, sim, o tempo todo problemas. E se você está lá brincando de poliana, sabe? Ai, que dia lindo! Meu celular é lindo! Olha que Wi-Fi legal! Eu tô no shopping! No shopping consigo ter o Wi-Fi de grátis! Não é assim que o povo fala? Parabéns! Não, agora essa notícia é mais legal, velho. A mais legal de todas é essa aqui, é pra você perder o cérebro, cara. Meu... Cara, assim, tem mulherada que vai arriscar, velho, porque essa vai ser espionada pro resto da vida, concorda comigo? A notícia é séria, a notícia é séria. É de verdade. Cientistas no Japão, eles criam baratas ciborgue para ajuda em desastres, porque a barata, ela vai, né? Para onde quer que seja necessário, ela vai. Então, a parada é o seguinte, o robô normal, eles precisam de bateria que gasta muito, concorda? Você fazer um robozão, entrar. Não, e outra, mas então, vamos lá, calma. Para que é isso daqui? É para quando tiver terremoto, que o Japão tem terremoto. Salvar pessoas, achar pessoas. Caiu não. o prédio, como é que você descobre se a pessoa está viva ou não lá embaixo? Se eles fizerem um robô miniatura, né, a bateria vai ter que ser miniatura também. Então, não vai durar. Essa bateria ela não vai durar. O que eles resolveram fazer? Eles falaram assim, pô, por que a gente não pega, então, em vez da gente fazer um robô, a gente pega um bicho vivo,
tá? Consegue controlar esse bicho vivo. Então, tem tipo Cara, uma mochilinha, tem não tipo uma precisa nem mochilinha. botar. Tá, mas cara aí, não precisa nem botar câmera no bicho. É só deixar o bicho andar. Na hora que o cara gritar de cagaço lá porque viu a barata, ele vai saber se o cara tá vivo ou não. Ou seja, mais barata ele que ele só usa o microfone no rabo da barata. Mas é que Vai tá. ficar, pronto, aí ele vai saber que o cara tá vivo. O pior não é nem isso, não é a barata normal que a gente está acostumada. É uma irmã da barata de Madagascar, que é um bitelo de quase, sei lá, 20 centímetros de tamanho. É sério. E daí, assim, a hora que a primeira pessoa que eu vi falando, falou, assim, né, falou exatamente isso que o Alexandre falou. Imagina só, a hora que eu tô lá, tem um monte de coisa em cima de mim, e veio a barata para conversar comigo, para tentar me salvar, né? Mas assim, Tá assim, ó. Vai a barata. Vai matar de infarto. Da pessoa, né? E uma barata dessa daí, Alexandre, de 20 centímetros de tamanho, 15 centímetros de tamanho. Agora, eu só não entendi o seguinte, cara. Eu só não entendi o seguinte, né? Enquanto os caras falam que a barata é desgraça e que a barata vai lá pro meio de uma coisa, a ideia é legal pra caramba. Só que aí, cara, tem alguma coisa que eles não estão contando de verdade pra gente. Que eles vão utilizar os comandos pra barata andar e fazer vai pra cá, vai pra lá, através de Bluetooth, cara. O Bluetooth dos caras da barata é melhor do que o nosso, que faz. A gente tá com o Bluetooth aqui, vai até o outro lado lá com o fone de ouvido, para de funcionar, concorda? Depois de 5 metros, então, por aí. Concordo. Eu não sei se faz parte do experimento ainda, se eles estão descobrindo só qual é o melhor protocolo, né, o melhor sinal para zoar a cabeça da barata, mas ainda não está funcionando. Fala que no experimento, né, nos testes, quando mandaram virar para a esquerda, ela virou para a esquerda. Mas quando mandou virar para a direita, ela virou e ficou dando volta, bugou a cabecinha da barata, né? Eu não sei o que faz, cara, para resetar a Ô, cara, eu acho que a gente tem que esse japonês e bater com um gato nesse japonês, cara. Tem que bater com um gato morto. Esse japonês até o gato miar, velho. Dá um torrãozinho de açúcar para ela para passar e deixa ela dormir, no dia seguinte testa de novo com outra. Assim, a ideia é boa, né? Barata comunista, ela para a esquerda funcionou, para a direita ela entrou em pânico. Cara, mas nossa senhora, não sei. Você pensa bem, o cara ele sai de dentro do buraco sozinho do susto que ele vai tomar, cara. A hora que cai o prêmio em cima da cabeça. O cara vai começar lá com o cucaracha, lá com o É isso mesmo, cara. O Henrique falou aqui, porra, barata cachorro. E aí, ó, lá com o Meu filho até hoje ele fala lá mucarate, ele não fala lá cucaracha, fala mucarate. Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Tá ficando louco, né? Os desafios do mundo digital, é isso que... Olha só. Pô, tá surreal, cara. Bom, e acho que vai ter mais gente utilizando o VPN em mais lugar no mundo, não é verdade, cara? Porque mas dessa vez é um negócio triste, né, cara? Cara, Irã restringiu a internet, cara, porque eu não entendi isso aqui, cara. Mataram a menina por causa não usou o véu direito na cabeça, na cara, é isso? Correto. E aí os caras filmaram, começaram a divulgar e deu merda. E aí os caras cortaram a internet de todo mundo. Tumulto na rua, criticando esse tipo de coisa, né? Porque a menina não tinha usado o véu corretamente e a polícia deu um desafio nela, e daí deu tumulto na rua e eles não querem, enquanto, né, eles têm, a desculpa do Irã é a seguinte, é que a internet está sendo usada para chamar as pessoas para a rua, para organizar esses grupos que estão indo para a rua. Tá? Então é assim, e daí por isso nós vamos bloquear a internet, né? Então, e daí, é claro, nós estamos olhando pelo outro lado, né, de não mostrar o que está acontecendo. Na minha época e na sua época, como é que você falava com as pessoas? Com o telefone, você pegava, ligava e marcava um encontro.
pegar a entendeu? caneta, que a minha Põe a avó só caneta, porque seu caneta. dedo estava tudo sujo de comida, né? Então você fazia com a caneta, né? Mas aqui a gente tem as duas situações, tem isso que você falou. Mais gente vai começar a usar VPN porque, cara, a gente tem dois absurdos. A gente tem a pessoa ser morta porque estava usando o véu irregularmente, né? Cara, no século XXI, cara. E daí, não, e daí, olha o contraponto, né? Você quer bloquear o que tem de mais novo e mais moderno em termos de tecnologia, que é a internet, e a pessoa, ela foi, eu não posso nem dizer que ela foi punida, né? Porque vai além da punição. Quem está sendo punido está sendo a família, né? A pessoa foi morta porque ela estava usando o véu irregularmente. Ela foi morta, a família já está sendo punida e toda a população está sendo impactada, né? Que protestou. Mas eu sempre falei para você, se a gente está no século XXI, os caras só usam sandália, o lugar é um deserto com pedra, o uniforme do exército dos caras é verde, velho. Os caras estão no meio do deserto. Vamos falar assim, né? Não é normal, né? Não é normal, né? Tá calor, o cara vai usar tênis, tá calor. Não tem que usar tênis. Boa desculpa. Mas os caras usar verde no exército é interessante, né? No deserto. Eu sou o cara que usa calça preta na praia, sou só eu. Qualquer metaleiro usa, né? Eu no Rock in Rio 1, eu fui de preto que nem um urubu com a camisa do Ozzy, eu por baixo estava de sunga, eu tirei as calças e pulei em Copacabana, óbvio, né? Com 14 anos dando trabalho, né? Então isso é normal para pessoas que não são normais como nós. Agora, fala a verdade, quem que não vai usar Crocs, cara, para, velho? Ótimo. Não, mas é que com areia o Crocs rala, entendeu? E faz bolha. Não é bom, não é bom. Aliás, eu já falei para você porque que os caras ficam tudo enrola aqueles panos no pescoço, né? Sim, eu sofri isso daí. A areia é tão fina que a gola da camisa deixa você tudo assado. Então você põe aquela camada de pano para se proteger. Tem uma coisa que vale mais do que o ouro no deserto é hipoglós. Tá? Não só para o pescoço, garanto para vocês. Não só para o pescoço. Bom, e o Irã continua sendo Irã, né? Como o Iraque continua sendo Iraque, como o Paquistão continua sendo Paquistão. Não vai mudar, velho. Não vai mudar. Não tão cedo. Não tão cedo, né? Mas, enfim, estão tentando. Bom, vamos um papo aqui que tá muita coisa. Tem duas coisas que tá acontecendo pra caramba essa última semana, que está em foco para tudo quanto é lado. E esses dois próximos assuntos que nós vamos falar. Primeiro é a parte de fadiga, né, que é o uso excessivo, né, de situações que forcem o MFA, que é o multifator de acesso. Né? Então, o que os caras estão fazendo? Eles estão gerando várias requisições para forçar o multifator de acesso. Tem um problema, uma pane e parar. Concorda comigo, Fernando? Isso ninguém estava pensando e se preocupando com isso. De repente... assim, a gente tem duas situações. Uma, acontecia antigamente de a pessoa ela mandava um monte de requisição de, por exemplo, via Bluetooth para o seu celular, né? E daí você ficava cansado de ver aquele monte de coisa e você dava ok e daí isso parava. A situação aqui é muito parecida. Tem alguns sistemas desse de múltiplo fator que a hora que você tenta entrar no sistema, você recebe um SMS ou recebe uma outra mensagem falando assim, é você mesmo? Então, assim, você já está trabalhando. Você fala, não, mas começa a chegar e começa a bi, e para ficar livre daquilo lá, o cara ele clica um monte no não resolveu, ele esquece a mensagem que está escrito lá, que é mais alguém quer entrar no seu computador, e o cara ele pega e clica no sim. O que acontece com isso? Ele dá a impressão que o cara fez o seguinte, ele preparou algum robô para fazer brute force em acesso,
e com o MFA ele estava percebendo com a incidência de várias requisições seguidas, né? Uma hora ou outra o cara vai lá e fala, let me in! Ok, e deixava o cara entrar. Mas, Alexandre, pensa bem, sei lá, sábado à noite, entendeu? É todo mundo com goró na cabeça. O cara ele começa a mandar um monte de requisição dessa para você ficar livre, ou se você estiver precisando acessar seu aparelho de verdade, você vai clicar sim, para você ficar livre daquilo lá. Então, mais uma vez, está usando o fator humano, né? E se você estiver precisando usar o aparelho principalmente, você fica louco, ou você desinstala tudo, que nem eu já fiz algumas vezes. Cara, eu estava fazendo inclusive eu falei sobre isso hoje, cara. Eu estava analisando umas pesquisas que a gente procura aqui e ali, sobre situações de phishing, né? Que é essa coisa do cara insistir em mensagens erradas, tal, porque se o usuário é ludibriado, enganado ou não, né? E tem uma análise, cara, que os caras estão fazendo, acho que foi a faculdade do MIT que fez isso em Boston, que eles falam o seguinte: pela manhã, a maioria dos ataques relacionados a phishing são notícias que fazem você agir sem pensar. Então, são coisas que você está acordando para o dia e que você tem que ter uma urgência em resolver, independente do horário, mas que depende de outros horários, você não raciocina. Então, eles falam assim: a sua conta no banco foi zerada. O que você faz? Você vai tentar correndo olhar seu banco, né? O seu cartão de crédito foi cancelado. Você vai querer verificar o que aconteceu com o seu cartão. A conta de tal coisa está aqui com o seu código de barra para você pagar, que você está atrasado, né? E coisas que você não pode checar de forma imediata, às vezes, porque são algumas situações que fazem com que você precisa se dirigir até o banco e você ainda está antes do horário do banco abrir. E só pela internet você não vai resolver. Então você acaba clicando nessas idiotices que não presta atenção, você está meio sonado, acordando por dia e faz besteira. No horário do almoço, são coisas voltadas para o seu bem-estar. É a hora que você está ali no horário de almoço, dando a relaxada, e vem assim: olha, existem mais 3 unidades desse grande imóvel que estamos vendendo. Você tem mais 5 unidades desse tênis maravilhoso que estamos fazendo uma proposta absurda pela internet. Ah, você pode agora comprar esse voucher e ter 5 refeições grátis para a próxima semana. São coisas que te remetem a coisas do bem-estar que você acredita estar levando vantagem de alguma forma. E no final do dia, são aquelas que são mais afetivas. Você está cansado e as pessoas falam: seu filho foi sequestrado, sua mãe está precisando de ajuda, encontrei o celular aqui e tinha o seu número, essas coisas que você também não raciocina direito. Olha, aí que a gente fala, percebam como o crime é organizado, cara. Até esse tipo de approach é bem pensado, cara. Exato. Então, é muito phishing, e eles começaram até a fazer estatística, né? E vender depois inteligência de dados. Olha. Cara, os caras estão fazendo big data com coisa errada, porque já chegou num ponto que as pessoas eles querem pronto, né? Todo mundo quer as coisas prontas agora. Então tá tendo que ter análise para o cara começar. Daqui a pouco eles vão fazer outras nuances disso daí para mudar. Bom, o ponto aqui que a fatiga de multifator de acesso, sim, acontece. Ah, mas então não precisa mais ter multifator de acesso? Não, ninguém está falando nada disso. A questão faça as coisas direito, configure direito. Se começar a receber um monte de requisição dessa, de estão acessando sua conta, principalmente a conta corporativa, procura a empresa, procura o administrador, entendeu? Mostra o que está acontecendo. As coisas. Para que alguém possa tomar uma determinada atitude, porque essa empolgação, né, ou essa ansiedade de querer resolver e querer parar a mensagem, né, é onde você vai estar dando no minuto seguinte o acesso para o criminoso. E aí você quebrou a cara, porque você não está raciocinando.
né? Você está usando por instinto. O instinto humano sempre quer fugir do problema. A verdade é essa. Então, são várias situações que se repetem, fala assim, pô, que coisa chata, cara. E uma hora ele dá o sim e abraço, né? É o famoso dançou. Não tem mais o que fazer. Dançou Bom, mesmo. Outro ponto hoje. Olha, isso daqui acaba... É claro, a gente não tem a informação, a gente não tem a evidência disso, mas provavelmente muitos desses últimos vazamentos e acessos indevidos a grandes empresas que a gente tem visto, isso daqui pode como estar hotéis muito que a gente legal. falou, grandes seguradoras, hotéis de coisas de saúde, pode ser em cima disso, cara. Exatamente. É que os caras não vão no detalhe, a gente fica sabendo dos vazamentos e eles mostram alguma coisa que foi explorada, mas o início do ataque pode estar aí o segredo, né? Início vetor, inicial. Bom, outra coisa que está acontecendo bastante nesse período que a gente está falando essa última semana é a sacada do sequestro de DNS, né? E aí virou um novo perigo nesses ataques phishing. O phishing virou tudo, cara. O phishing está metendo malware nas pessoas, o phishing está pegando informações das pessoas, e agora o phishing também está assim, oferecendo situações onde o criminoso sequestra o seu DNS. Ele aproveita situações e cria subdomínios dentro do seu ambiente e que você não tem controle. Quando viu, já foi. Né? De novo, só para ficar claro para o pessoal, DNS, tudo na internet é baseado em número. DNS é o serviço que transforma um nome para um número, ou um número para um nome. Número para nome, exato, os dois, né? Exato, ele consegue fazer os dois, mas é que assim, quando você escreve lá www.programa-redzone, né, redzonearea.com, ele vai descobrir qual é o número para redirecionar para aquele lugar. O que os bandidos estão fazendo? Eles estão criando subdomínios. O que acontece? O www poderia ser um subdomínio. Então é treinamento.redzonearea, é um subdomínio. Né? eventos.redzonearea.com é um subdomínio. Tá? E daí, 1, 2, 3, cara, é um subdomínio. O mais louco de tudo isso daí, então, os criminosos estão pegando domínios com reputação boa e estão hospedando malware, ou eles estão copiando o seu site, manda uma parte da informação para você e outra parte vai para ele. Exato. E como o domínio é válido, o subdomínio passa a ser válido também. E as ferramentas que você tem, os artefatos de segurança que você tem, eles não vão perceber isso. Eles vão acreditar que você foi lá e criou esse subdomínio. Né? Olha o perigo disso, cara. Mas então, daí assim, a hora que apareceu isso daí, eu falei, não é possível. Vamos investigar esse negócio. É mais legal ainda. O criminoso ele tem acesso ao seu provedor, aonde o DNS está configurado. E em vez de desligar o seu site, não. Ele entra, começa a criar os outros sites na miúda lá, deixa você trabalhar de um lado para ele poder ganhar alguma coisa do outro. O cara ele tem acesso junto com você. Exatamente. Ele tem acesso junto com você. Então, a gente comentou outro dia de simbiose, lembra? Na semana passada. Sim, você falou, é exatamente a simbiose, entendeu? O cara, ele colou juntinho ali e ele se aproveita. É que a gente está falando do malware simbiótico. A gente estava falando de uma outra coisa, exato. Mas gruda em outro vírus e anda junto com o worm. A gente falou, que legal a sacada dos caras, né? É que mesma coisa, que se adapta. A ideia é muito parecida, mas então, em vez do cara pegar e tirar o seu acesso, não, o cara ele descobriu a senha, por qualquer que seja o motivo, né? Ele entra junto com você, faz a maldade dele, e se você não tiver controle das suas coisas, se você não tiver gestão das suas coisas, né? Pronto. Fernando, agora eu ia falar o seguinte, o
que a gente faz para ir pedir isso? Você acha que se você tiver um reverso bem feito, uma situação de configuração somente resolve? Não resolve, cara. Porque se ele Não conseguir entrar resolve. via admin, já era, cara. Porque então, ele entra, por exemplo, numa plataforma tipo GoDaddy, vamos dar um exemplo aqui, tá? Ele entrou numa plataforma tipo GoDaddy, ele vai lá e fala criar mais um, só que daí ele começa a apontar para lugares diferentes. O estudo que mostrou esse tipo de coisa mostra, eu não lembro se era uma universidade, que aponta para o site da universidade um subdomínio tipo treinamento e de repente começa a apontar para um outro país, no país do panda, entendeu? Começa a apontar no país do panda esse subdomínio. A tela era igualzinha. Então eles acabaram clonando o site, fizeram o redirecionamento que eles do quiseram. urso ou do dragão? Não, do urso, era do urso. Que né? o panda tá E no daí- meio ali, né? Então é do urso, e daí, mesmo. assim, do urso. Então, como essa empresa ela fazia monitoramento de sites e tinha esse histórico, eles conseguiram ver o que tinha sido feito uma troca, mas muito depois, quando eles foram investigar. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, no caso do GoDaddy eles têm segundo fator, tem segundo fator por e-mail, segundo fator por aplicativo, tem um monte de coisa, né? Para não deixar que alguém faça esse tipo de coisa com os seus domínios. Porém, é dificílimo, se a pessoa tem muito domínio, se tem muito subdomínio, para ela controlar isso daí, para ela ver isso daí, é complicadíssimo. É muito complicado. É assim, você pode perceber... Você pode perceber, desculpa, no caso do seguinte, a pessoa criou alguma coisa nova e daí aparece, ele vai pegar até um certificado digital para fazer de conta e aparece numa daquelas empresas que mostram certificado, transparência de certificado, onde eles falam todos os certificados que estão sendo registrados. Então, se você tiver alguém que monitora, vai falar, olha, apareceu alguma coisa aí, é seu? Você fala, não tem nada a ver com isso. Não, mas está relacionado com o seu nome. E daí sim você pode tomar uma atitude. Mas já é no segundo passo. O que você faz antes? Antes você protege o ambiente. Você não deixa que alguém entre. Eu acho muito difícil o cara detectar isso, principalmente em grandes corporações que o cara tem já lá. A gente conhece várias que tem mais de 30, 40. Já vimos alguns que tinham mais de 100 subdomínios. Você lembra que nós já vimos isso acontecer? Então, uma empresa que está nesse nível de granulação, você não vai conseguir ter controle, cara. Não vai conseguir ter controle. E é o que está mais acontecendo. Esses dois itens, nos últimos 10 dias, cresceu absurdamente o uso de fatiga de duplo fator de acesso e sequestro de DNS, cara. Parece que todo mundo começou a voltar os olhos para coisas que não eram tão exploradas como isso aí, cara. Eu nunca vi ter tanta coisa em cima de fator de acesso e principalmente gente mexer com DNS. A gente sabe que o DNS é importantíssimo estar bem configurado para que você esteja seguro, que você tenha certificados digitais corretos, fornecidos por empresas idôneas que são de mercado, não fazer, como é que é aquela história de autoassinar certificado SSL, que isso é um problema. Mas, cara, cresceu demais isso, me assustou muito isso, cara. E não tem o que fazer, né, Fernando? Se não tiver monitorado... A gente já conversou outras vezes, assim, eu acho que DNS é um negócio tão antigo que funciona tão bem que nós vamos cair no time que está ganhando não se mexe, todo mundo liga no piloto automático e acaba esquecendo do problema que isso pode causar, né? Como é que funciona, o que significa cada um daqueles códigos lá, e é aí que mora o problema. É você ter, não é nem subcelebridade, é subtécnico, subespecialista. Olha, aí eu vou jogar fogo, vou jogar querosene na fogueira. E aquela conversa que nós escutamos semana passada do incentivo ao uso de IPv6, mudaria alguma coisa? Não. Não, né? Muda nada.
Porque aqui é direto na estrutura da internet como ela é feita. O cara está criando um subdomínio do domínio válido. E aí, por consequência, o subdomínio fica válido também. Verdade. Não muda nada. E assim, de novo... O cara só ia ter um subdomínio, ele ia ser mais rápido. É capaz, e até por isso daí que você falou, é capaz do bandido, para ficar mais fácil do bandido se esconder, ele configurar o seu domínio para apontar para um IPv6, porque daí toda a parte de geolocalização e tudo mais muda tudo e vai ser muito mais difícil para poder encontrar ele depois, para você fazer a investigação. Que coisa genial, cara. Ó, eu não sei você que está vendo a gente aí, se você está percebendo, mas essas duas notícias a gente realmente de acontecerem, porque nós ficamos assim super curiosos com esse negócio e assim, teve muitas coisas que aconteceram, muitas coisas nós nem trouxemos aqui para a pauta, mas essas duas em especial foi um hello bola, né? Presta atenção que vem a pancada, porque começa a se tornar uma tendência. E quando se torna tendência, vira notícia e se espalha a ideologia da coisa errada, e isso começa a ser utilizado por outros tipos de ataques. Então, prepare-se. E siga o mantra. Qual que é o mantra mesmo? Atualiza. Atualiza. Bom, galera, é isso daí, cara. A gente falou de vários assuntos aqui. Esses dois últimos são dois que a gente chama muita atenção, porque a gente percebe que vai acontecer mais coisa. Teve muita coisa legal também que aconteceu essa semana de ideias novas, alguns problemas antigos, situações estranhas que estão acontecendo aqui e ali. A guerra continua, né? Isso daí pode vir a se tornar um problema maior ainda. Mas, assim, o mais importante é você que está aí do outro lado, presta atenção, né? Presta atenção no que a gente fala, tenta se atualizar, atualize-se você, atualize suas máquinas, atualize seu celular. Olha o WhatsApp aí que nós acabamos de mostrar. Essa é dose, hein? RCE em WhatsApp, no seu celular. Eu não ia querer isso daí, não, né? E proteja-se. A proteção hoje em dia está mais voltada para o conhecimento que cada um que deve ter sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, do que mesmo coisas muito difíceis de ser aplicadas. Concorda comigo, Fernando? As coisas complexas, nós já falamos, tem profissionais de segurança que podem ajudar. As coisas simples, basta o seu interesse em querer aprender, em querer entender, e seja curioso, né? Tem que ser curioso para as coisas andar. Bom, o programa é isso, né? Mais um maravilhoso encontro com vocês. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês e queremos que continue assim. Dê um curtir, vá lá no nosso ambiente e siga a gente. Seja feliz, como nós ficamos felizes de ver vocês aqui. Eu, Alexandre Bellini, me despeço e até semana que vem. Beijão no coração de vocês. E eu aqui, Fernando Amati, trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, acessível, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Até mais. Boa noite. Programa Ed Zone.